Hoje é dia de falar de música gospel e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 4 louvores mais polêmicos de todos os tempos. Fala pessoal, tudo tranquilo? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que sair conteúdo novo, você será notificado em primeira mão. Esse é o segundo vídeo que eu falo de música evangélica. No primeiro vídeo, eu fiz uma lista de 10 canções mais conhecidas de todos os tempos. Você pode clicar nesse card aqui em cima e ter acesso a essas 10 canções que, na minha opinião, são as mais conhecidas de todos os tempos. No vídeo de hoje, eu fiz uma lista com 4 louvores mais polêmicos de todos os tempos. Nessa lista eu não incluí canções dos anos 70 ou dos anos 80, porque foi uma época que eu não vivi. As músicas que eu incluí nessa lista são canções que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, e que eu presenciei o seu estrondoso sucesso aqui no Brasil. A primeira música da nossa lista de hoje é Sabor de Mel, não podia ser diferente. Essa música é de composição de Agailton Silva, que se tornou conhecida na voz de Damares. Na verdade, muita gente conheceu Damares a partir dessa música, porque foi a canção que popularizou a cantora para todo o Brasil. Porém, ela está na estrada há um pouco mais de 20 anos, desde a década de 90, do final da década de 90, ela já estava na estrada. Porém, assim que essa canção chegou nas igrejas, logo se ouviu o barulho, a repercussão positiva e negativa da mesma. Positiva porque ela fez muito sucesso e foi muito cantada nos nossos púlpitos, e a repercussão negativa foram as análises que foram feitas da letra da música. E o principal problema dessa canção é a mensagem de vingança detectada explicitamente naquela frase: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Se você analisar essa frase, você verá que ela traz uma mensagem de ameaça, de revanche, de alguém que quer se desforrar. Imagine só você chegar e dizer para alguém: se você não fizer isso, você vai se arrepender. Traz uma ideia de ameaça. Parece que essa é a mensagem que a canção passa. Porém, a cantora Damares nega. Em uma entrevista concedida ao G1, ela falou que não tem nada de vingança, que essa canção, na verdade, ela é autobiográfica. Ela conta a história da própria cantora. Uma outra parte que é bastante confusa nessa canção é aquela parte em que ela fala que vai estar entre a plateia e você no palco. Se você analisar friamente essa frase, você vai detectar mais ou menos aquela ideia: olha, tá vendo? Você não quis me ajudar, então hoje eu tô no palco e você tá batendo palma pra mim, viu? Uma coisa é inegável, essa música pode até ter sido muito polêmica, mas ela é uma música de muito sucesso, uma das mais conhecidas de todos os tempos. Ela continua sendo cantada nas igrejas, continua sendo cantada nas rádios, e é a música carro-chefe da Damares. E a segunda música da nossa lista é Deus Dormiu Lá em Casa, do grupo Voz da Verdade. Essa música foi lançada em 2001 e é de autoria do pastor Carlos Moisés. É a música que dá nome ao álbum lançado naquela época. Diga-se de passagem, foi um dos primeiros álbuns da música evangélica no Brasil lançados em DVD. Já há 10 anos naquela época, e presenciei a polêmica que essa canção causou. Essa música ela trata da história de alguém que estava completamente sem sentido da vida e, como diz a própria letra, sem saber se era vantagem viver ou morrer. Quando de repente aparece Jesus e dá um sentido completo àquela pessoa e dorme na casa dele. E o grande problema da canção aparece no refrão, que é exatamente o título, quando ele diz Deus dormiu lá em casa. As pessoas na época se perguntaram: ué, mas Deus não dorme? Eu sempre gostei do grupo Voz da Verdade, mas eu confesso que naquela época eu fiquei sem entender o porquê dessa canção. Hoje eu olho para trás e vejo que foi uma polêmica desnecessária, porque alguns elementos da interpretação bíblica e até mesmo da gramática foram desconsiderados ao fazer a análise dessa canção. Quando a gente estuda teologia, na verdade nem precisa estudar teologia para entender isso, existe uma palavrinha chamada antropomorfismo. É uma palavra difícil de pronunciar, mas o que significa isso? É uma figura de linguagem na qual elementos humanos são atribuídos a Deus. Isso aparece muito na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala da mão de Deus, da boca de Deus, do coração de Deus, dos olhos de Deus. Não é que Deus tem mão, não é que Deus tem pé, não é que Deus tem olho. Deus não é um homem. Deus é uma pessoa, mas não é um homem. Talvez eu explique isso em um vídeo futuro. São características humanas que são atribuídas a Deus. Aliás, o próprio Deus quis se revelar com características humanas para que ele fosse compreensível aos olhos da humanidade. Se você ver na Bíblia, você vai ver lá em Gênesis que ao 7º dia Deus descansou. Se você não considerar esse antropomorfismo, você vai entender que Deus estava cansado, que Deus era um homem que se cansou, que trabalhou 6 dias e ficou cansado e precisou descansar o 7º. Mas na verdade não é essa a ideia bíblica. A ideia é que Deus cessou a sua atividade criativa ao 7º dia, e não porque ele estava cansado. Se você aplicar o antropomorfismo a essa canção do grupo Voz da Verdade, você verá que Deus não dormiu literalmente. O autor ele usou-se da licença poética para dizer que Jesus Cristo passou a noite na casa dele.
alegre. Você vai ver que a história dessa música se assemelha com a história dos discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam como que sonhando, quando de repente os olhos deles se abriram, eles perceberam que era Jesus e disseram: nosso coração ardia quando ele falava conosco. O Grupo Voz da Verdade sempre teve muitas polêmicas envolvendo ele. Ano passado, por exemplo, o pastor Carlos Moisés cantou na igreja uma música de Raul Seixas. Além disso, eles são unicistas, ou seja, eles não creem na doutrina da Santíssima Trindade. Porém, deixando de lado essas questões, que elas não aparecem nas músicas dele, você precisa reconhecer que eles são bons músicos, são bons cantores, são bons compositores, e tudo deve ser levado em consideração à luz da figura de linguagem, à luz da licença poética e principalmente à luz da Bíblia. Agora vamos para a nossa terceira música, que é a música Faz um Milagre em Mim, de Regis Danese. Ela foi lançada em 2008 e foi a canção que deu popularidade a Regis Danese em todo o Brasil. Essa música se tornou polêmica por dois motivos. Primeiramente por causa da letra e depois porque um suposto pacto com o demônio foi feito com o cantor Regis Danese para que a música fizesse sucesso. Alguns pastores fizeram críticas, ao meu ver, muito extremadas em relação à canção por causa de uma letra que, no meu ponto de vista, não tem nada de antibíblico. Por exemplo, alguns objetaram aquela frase: como Zaqueu eu quero subir. Aí teve alguém que falou que Jesus não valorizou a subida de Zaqueu à árvore, mas sim a descida dele, que o crente tem que descer. Outra coisa que também foi discórdia naquela época foi a expressão "e chamar tua atenção para mim", diz que ninguém chama a atenção de Deus e coisa do tipo. Deixando essas questões de lado, eu quero me ater exatamente à polêmica maior, que foi o suposto pacto com Satanás que o cantor Regis Danese fez naquela época. Você lembra bem, há 10, 15 anos atrás, na internet, os blogs estavam muito populares na época e choveu uma febre de supostas mensagens subliminares atrás de canções. Se você girar a canção de trás para frente, você vai encontrar uma frase satânica aí. Fizeram isso com a música da Lene Barros, fizeram isso com a música do Kim, da banda Catedral, fizeram isso com a música da Shirley Cavalhais e com um monte de cantores. Quase todos os cantores naquela época, segundo esses analistas, tinham um pacto com Satanás, porque se girasse a música de trás para frente, você iria obter uma mensagem satânica. Diante da repercussão negativa que a canção tomou, o cantor Regis Danese precisou se explicar e ele veio ao público e disse que não tinha nada de pacto com Satanás e que essa música tinha abençoado milhares de pessoas pelo Brasil afora, e quem estava dizendo que tinha mensagens subliminares nessa música é que de fato tinha pacto com o demônio. Eu tenho esse programa que faz a música girar de trás para frente, mas você percebe que é pura bobagem, porque ali você não entende quase nada. De repente você vai encontrar alguma sílaba ali que, juntando com uma outra sílaba, dá a ideia de uma palavra, e que as pessoas que estão com a intenção de dizer que a música tem mensagem subliminar já vão mal intencionadas e colocam aquela sílaba e dão sentido que parece ser. A música Faz um Milagre em Mim não é uma música que particularmente eu gosto do estilo, mas você não pode negar que essa canção tem abençoado muitas vidas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Você não pode negar que essa canção já trouxe muitas pessoas aos pés do Senhor, muitas pessoas já se consertaram com Deus através dela. E a nossa quarta e última canção não podia faltar: Raridade, de Anderson Freire. Ela também apareceu na nossa lista dos 10 louvores mais conhecidos de todos os tempos, nesse card que você vai clicar daqui a pouco. Você não pode negar que essa música é muito bonita, é muito emotiva, e ela teve o prodígio de se destacar para fora do mercado evangélico, de maneira que até recentemente o cantor Daniel fez uma regravação e gravou um clipe que está fazendo muito sucesso também. Essa música, ela tem um grande problema, que é o humanismo, ou seja, tudo gira em torno do ser humano. Talvez você possa discordar de mim, mas eu me arrisco a dizer que essa música não é um louvor, pelo menos para Deus não é, porque não existe nenhum destaque às características de Deus, à bondade de Deus, ao amor de Deus. Nada em Deus ali é elogiado nessa canção. Tudo gira em torno de um ser humano que está com autoestima muito baixa, que está muito decepcionado, que está sem sentido para a vida e que escuta essa canção para tomar um ânimo, para voltar a viver. Houve muitas críticas, e a crítica mais famosa daquela época foi do pastor Hildon Mello, que foi muito repercutida e que eu vou ler alguns trechinhos para você. O pastor Hildon Mello destacou a frase: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Segundo o pastor Hildon Mello, na visão dele, isso é um erro afirmar tal coisa, pois dá a entender que não importa se você continuar pecando ou não, para Deus isso não importa. De fato, a canção ela traz esse tipo de mensagem. Uma outra coisa que o pastor destaca é: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Na visão dele, esse pensamento é perigosíssimo, então ele cita Romanos capítulo 8, versículo 13, para provar que as obras da carne, ou seja, o pecado, importa sim. O que você fez no passado importa sim, e o que você fez, se não for confessado, pode sim levar o homem à perdição. Aí tem uma outra coisa que também é interessante, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor.
Tudo bem, até aí tudo bem, você é um espelho, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O problema é, não chore se o mundo ainda não notou. Notou o quê? Se o mundo ainda não notou que você é espelho que reflete a imagem do Senhor. O pastor Hildo questiona-se essa frase porque os frutos do Espírito, ou seja, as características de que você é a imagem de Deus são notadas, devem ser notadas pelo mundo, pelas pessoas que rodeiam você. E se as pessoas não notam que você é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, se as pessoas não percebem que em você existe característica de alguém que foi transformado e redimido pelo Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Eu vou dar a minha opinião também, e talvez você não concorde comigo, mas na minha opinião, algumas canções evangélicas, algumas músicas gospel não deveriam ser cantadas em um culto evangélico, porque um culto na igreja, um culto é direcionado para Deus. A pessoa central do culto é Jesus Cristo, é o Deus encarnado, é o Deus que está no céu. Essa é a pessoa a quem deve ser direcionado os nossos louvores, a quem deve ser direcionada a nossa glorificação, a quem deve ser direcionado a nossa adoração no momento do culto. A partir do momento que você pega uma música como essa e introduz num culto que deveria ser para adorar a Deus, você está invertendo as coisas, porque como eu já disse, o teor dessa canção ela é puramente humanista. Ela em nenhum momento exalta o nome de Deus, ela é dedicada para uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Essa música eu jamais vou dizer que quem escreveu é um herege, eu jamais vou dizer que quem compôs essa música foi o próprio Anderson Freire, eu jamais vou dizer que ele estava mal intencionado de maneira nenhuma. Eu acho que essa música ela deve ser executada assim nas rádios, ela deve ser executada assim em eventos sociais, ela deve ser usada assim para pessoas que estão num momento muito difícil. Por exemplo, essa canção ela já salvou várias pessoas do suicídio. Você pode pesquisar aí no Google e vai ver que já teve pessoas que iam se matar e de repente ouviram essa canção, alguém cantou essa canção e a pessoa mudou de ideia. Pois é, agora eu só não acho que deve ser cantado na igreja, porque na igreja o culto é para Deus, não é para mim. O foco não sou eu, não deve ser o humanismo, deve ser o teocentrismo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like e você pode até sugerir algumas canções, tem muitas canções polêmicas, você pode até sugerir outras canções que eu posso estar fazendo um outro vídeo em uma segunda edição. O que você achou desse vídeo? Você concorda com essas canções? Você acha que tem canção que não era para estar aí? Você concorda com a análise das letras dessas canções? Deixa aí no seu comentário. E se esse vídeo foi importante para você, não esqueça de recomendar para quem você acha que precisa assistir. Dito isto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.